Sabe aquela sensação de que o mundo que a gente vê lá fora é, na verdade, só um reflexo do que carregamos aqui dentro? É sobre isso que vamos conversar. Sobre o poder imenso que cada um de nós tem para transformar tudo ao redor, começando por uma mudança interna. É só ligar o noticiário, né? Ou dar aquela olhada rápida no feed de qualquer rede social. A sensação que fica é de cansaço, uma exaustão. Dá um peso aqui no peito, sabe? Aquela impressão de que, nossa, tá tudo quebrado. E a gente? A gente é tão pequeno no meio disso tudo, como é que vamos consertar alguma coisa? E essa sensação toda, ela nos coloca bem na frente de um espelho. Um espelho que só reflete o caos constante. E olha, é muito fácil se sentir completamente perdido olhando para ele. A gente vê injustiça, vê corrupção, impaciência no trânsito, então nem se fala. Falta de gentileza em todo canto. E aí, diante desse cenário todo, a gente acaba virando especialista, craque numa coisa. Quase um esporte nacional. A famosa arte de reclamar. Mas por que a gente faz tanto isso? Porque, vamos ser sinceros, reclamar é confortável, é quentinho, coloca a gente num lugar seguro. Porque se a culpa é do mundo, se a culpa é do sistema ou do outro, então a responsabilidade não é nossa. A gente não precisa fazer nada, é só sentar e esperar que algum salvador apareça. Pois é, e essa espera, essa é a maior ilusão de todas. É uma armadilha, porque ela paralisa. Ela nos joga para a arquibancada da vida, sabe? E a gente fica lá, só olhando o jogo acontecer, sem participar de verdade. Ah, essa frase. Todo mundo conhece, né? A gente vê por aí nas postagens, acha bonito, dá aquele like e, bom, segue com a vida exatamente igual. Por que será que isso acontece? A resposta é simples, porque a gente interpreta tudo errado. A gente ouve mudar o mundo e já pensa numa tarefa gigante, impossível, tipo acabar com a fome no mundo. E aí, claro, diante de algo tão grande, o que a gente faz? Nada. A paralisia vira a resposta mais lógica. Mas o verdadeiro significado dessa frase não é sobre isso. É sobre uma coisa muito mais profunda: integridade pessoal. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O conflito, o problema de verdade, ele está lá fora? Ou a grande batalha acontece aqui dentro? Dizemos que queremos um mundo mais honesto, mas damos um jeitinho de furar a fila. Pedimos mais gentileza, mas explodimos e gritamos no trânsito. Percebe a desconexão? E aqui está o ponto central de tudo. O mundo lá fora é um espelho. Só que ele não reflete o que a gente quer. Ele não reflete nossas reclamações, não. Ele reflete de um jeito bem honesto, às vezes até brutal, a soma do que nós, todos nós, somos. Ok, então como é que a gente quebra esse ciclo? Como se sai dessa? A resposta está na alquimia. Uma alquimia poderosa, transformadora. A alquimia da ação. E aqui está a grande virada de chave. Ser a mudança não é um ato de caridade para o mundo. Não é ser bonzinho. É um ato de sobrevivência, de autopreservação. É parar, de uma vez por todas, de esperar por um herói. E finalmente entender que o poder para construir a realidade que queremos viver já está nas nossas próprias ações. A partir daí, o caminho fica muito mais claro. Primeiro passo: parar de esperar. Simples assim. É libertador. Segundo passo: alinhar o que se acredita com o que se faz. Isso se chama integridade. E o terceiro: ter a coragem de ser a própria fonte de luz na escuridão que tanto nos incomoda. É como dizem, né? Não adianta nada gritar com a escuridão. Reclamar da noite, culpar a falta de luz. A escuridão nem liga. O único jeito de derrotá-la é acendendo uma vela. Uma única vela, por menor que ela seja. E no exato momento em que agimos, a mágica acontece. A ação é o antídoto mais poderoso que existe contra o sentimento de impotência. Ela cura o medo. Ela transforma a ansiedade em propósito. Naquele instante, deixamos de ser vítimas da história para nos tornarmos protagonistas. E é aqui que tudo fica ainda maior, porque o poder individual se transforma numa força coletiva. Aquela pequena ação, ela não termina ali, não mesmo. Ela começa um efeito dominó impressionante. Isso não é só filosofia, não. A ciência explica. Conceitos como ressonância, neurônios espelho, eles mostram como o estado de uma pessoa influencia as outras. Quando alguém mantém a calma no meio do caos, convida silenciosamente os outros a fazerem o mesmo. Quando alguém é honesto num lugar corrupto, inspira quem tinha medo de fazer o que é certo. E tudo
Tudo mesmo começa com apenas um gesto, uma decisão, uma única luz. Porque aquela única vela acesa, ela pode acender milhares de outras. Milhares. E o mais incrível, sem perder a própria chama. Iluminar o caminho de alguém não apaga a nossa luz. Pelo contrário, só multiplica. E veja bem, não estamos falando de coisas heróicas. Não precisa. É sobre um sorriso para o caixa do supermercado, aquela dedicação a mais num projeto, um pingo de paciência com um familiar, a honestidade quando ninguém, absolutamente ninguém, está olhando. São essas pequenas ondulações que moldam o oceano do nosso mundo e o futuro de quem vem depois. Então, para fechar, o chamado é muito direto. É um convite para a gente parar de olhar só pela janela, sabe? Apontando o dedo para os problemas do mundo e, em vez disso, começar a olhar de verdade para o espelho. E o desafio é simples, mas pode transformar tudo. Vamos pensar, qual é a uma coisa que mais nos irrita no comportamento dos outros hoje? É a negatividade? A falta de educação? A indiferença? Vamos escolher só uma. E agora, pelas próximas 24 horas, o nosso compromisso é ser o exato oposto disso. Se o mundo lá fora oferece silêncio diante de uma injustiça, sejamos a voz. Se o mundo trouxer só negatividade, sejamos a solução. Se o que encontramos é indiferença, sejamos a gentileza. E o motivo para fazer isso, no fundo, não é nem para salvar o mundo, é para salvar a nós mesmos, porque todos merecemos viver num lugar melhor. E a ferramenta, a única mão capaz de começar a construir esse lugar, já está bem aqui ao nosso alcance. A revolução, ela começa agora, dentro de cada um de nós. Seja a mudança.